Bom, quem está conosco também para que a gente possa entender melhor, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal tem importância extraordinária no nosso país, você tem acompanhado, é o doutor Marcelo Novelino. Doutor Marcelo, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Marcelo, obrigado pela participação aqui no Jornal. Boa noite. Marcelo, boa noite, eu agradeço pelo convite. O novo nome, como diz a Constituição brasileira, ele vai ser submetido ao Senado. Você se lembra de alguém que foi submetido ao Senado e não passou por lá? E o Senado não concordou? Sim, é algo raro de acontecer, mas nós tivemos na história brasileira, no período do presidente Floriano Peixoto, 5 nomes que foram rejeitados. O mais conhecido deles foi o médico Barata Ribeiro, que foi indicado numa clara afronta ao Supremo Tribunal Federal e que acabou sendo rejeitado pelo Senado Federal. Mas nessa história constitucional de 125 anos, aproximadamente, um pouco mais que nós temos, desde 1889, foram apenas esses 5 casos. Nós não tivemos outros aqui no Brasil. Agora, Marcelo, eu também já ouvi hoje dizendo o seguinte, não, o governo tem maioria para aprovar o nome do novo ministro Supremo. Mas ele vai ser aprovado politicamente ou teria que ser aprovado pelo seu notório saber, etc, etc, etc? De acordo com a Constituição, os requisitos jurídicos são 2, notável saber jurídico e reputação ilibada. Mas nós sabemos que, por ser uma aprovação feita no âmbito político, cabe ao Senado, através da maioria absoluta de seus membros, aprovar ou não a indicação do presidente. Essa análise, esse julgamento, acaba tendo um viés muito mais político do que propriamente jurídico. Então, na realidade, me parece que vai ser uma análise feita politicamente. Bom, uma vez composto, então, uma vez ele passando pela sabatina, ele ocupa exatamente o local do ministro falecido, o Teori Zavascki, ele fica com todos os processos e relatorias que o Teori vinha fazendo? Exato. Ele primeiro é submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, depois ele é submetido à aprovação pelo plenário do Senado, dos 81 senadores, pelo menos 41 têm que votar a favor, e aí, se ele for aprovado, ele vai assumir o cargo de ministro, ocupando a vaga do ministro Teori Zavascki, e vai herdar todo o acervo de processos, com exceção do processo da Lava Jato, que, como todos nós sabemos, ele ficou sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que foi para a segunda turma, substituindo o ministro Teori Zavascki. Só para pontuar, vale lembrar que, como o ministro Edson Fachin foi para a segunda turma, embora o ministro Alexandre de Moraes, caso seja aprovado para o cargo, vai assumir este acervo de processos, ele vai atuar na primeira turma e não na segunda, como atuava o ministro Teori. Agora, ministro do Supremo Tribunal Federal tem mandato? Ele é vitalício, ele não tem um prazo determinado de mandato. Há alguns países onde se adota o mandato, mas não é o caso do Brasil. Então, aqui ele fica no cargo até os 75 anos. Até há pouco tempo, a aposentadoria compulsória era aos 70. Houve uma emenda constitucional recente, alterando este prazo para 75 anos. Você foi aquilo que carinhosamente se apelidou de PEC da Bengala, não é isso? PEC da Bengala, exatamente. Essa é uma herança que nós trouxemos do direito norte-americano, a vitaliciedade, só que com uma pequena diferença, porque nos Estados Unidos, os membros da Suprema Corte, eles realmente são vitalícios, ou seja, eles ficam no cargo até a morte ou até terem uma determinada doença que o impeçam de exercer bem o cargo. Aqui no Brasil, embora se fale em vitaliciedade, esse cargo é ocupado agora até os 75 anos. Aliás, recentemente faleceu um dos ministros da Suprema Corte americana e abriu uma vaga lá, não é isso? Acho que tinha mais de 80 anos de idade. É o Antonin Scalia, um dos juízes mais conhecidos e mais polêmicos da Suprema Corte norte-americana. E, recentemente, o presidente Trump já indicou o substituto, que vai ser sabatinado também pelo Senado. O nosso modelo segue o modelo norte-americano. É o mesmo sistema. Aonde em que países o ministro ou o juiz da Suprema Corte tem mandato? Olha, existem alguns países, como na Alemanha, por exemplo, onde existe um prazo determinado. Então, isso varia muito de corte para corte. No nosso sistema, essa questão de mandato, ela chegou a ser cogitada, alguns são favoráveis, ela tem alguns pontos positivos,
não é? Por exemplo, permitir uma oxigenação da corte, permitir que novas mentes possam atuar no Supremo, mas tem um lado negativo também, porque se esse mandato for muito curto, você acaba podendo ter certos interesses afetando a atuação desses ministros, já que depois de exercerem o cargo, eles vão voltar para a advocacia privada ou para algum outro tipo de função. Então, essa questão ela precisa ser analisada com muito cuidado, porque todos os sistemas eles têm aspectos positivos e têm aspectos negativos. Entendo. Quer dizer, a gente pressupõe que depois de sair do Supremo, o ministro não deveria se envolver mais com a advocacia, é isso ou não? Na prática, não é isso que acontece, né? Os ministros hoje, como as pessoas vivem por muito mais tempo, um ministro que se aposenta com 70, como era antes, ou com 75 anos, ele ainda tem uma saúde, tem uma vida muito longa pela frente e não tem sentido ele ficar sem atuar. Como não há nenhum tipo de impedimento, é bastante usual nós vermos ex-ministros do Supremo, depois de um período de quarentena, que são 3 anos previstos atualmente, que eles voltem a atuar geralmente na advocacia privada. Agora, eu também não me lembro, comparando isso com você, lembrou muito bem, ficou muito claro, muito didático para eu entender, na Suprema Corte americana e na Suprema Corte brasileira. Nós, então, seguimos mais ou menos o modelo americano. Mas não me lembro também de juiz da Suprema Corte americana andando de avião de empresários americanos. Não é um conflito de interesse isso? Em alguns casos, às vezes a gente escuta polêmicas desta natureza também nos Estados Unidos. Não é algo muito raro de acontecer. Talvez não seja a conduta mais aconselhável, né? Em alguns casos pode gerar algum tipo de conflito, mas não é algo raro, para ser sincero. O advogado, doutor Marcelo Novelino, gentilmente conosco. Marcelo, voltando ainda então aí à questão da Suprema Corte, né, dos acompanhamentos todos, às vezes a gente até tem mostrado imagens aqui da TV Justiça com sessões ao vivo no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que muita gente que nunca tinha ideia de como é que funcionava, graças à TV Senado, as reproduções, nós fazemos muito delas aqui, entenderam. No entanto, há quem queira acabar com as tais sessões ao vivo, pela televisão, nas sessões do Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a TV Justiça, assim como todos os institutos, a meu ver, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Eu não acho que acabar com ela seria uma boa opção. Eu acho que ela tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Por exemplo, ela trouxe uma publicidade para os julgamentos, algo inédito. Nenhuma outra corte do mundo tem seus julgamentos televisionados, como acontece aqui no Brasil. Isso mostra para as pessoas como que ocorrem os debates entre os ministros, a seriedade com que os processos são encarados. Então, ela tem muitos pontos positivos, a meu ver, que superam os negativos. Agora, tem, por outro lado, algumas questões que muitas vezes acabam trazendo um aspecto não muito saudável para o julgamento. Por exemplo, o tamanho dos votos dos ministros aumentou muito, há um estudo muito interessante sobre isso, demonstrando como o tamanho dos votos aumentou após a criação da TV Justiça. É como se o ministro se sentisse um pouco na obrigação de demonstrar erudição, de demonstrar conhecimento para a plateia. Então, por esse lado é ruim, já que nós temos um Supremo Tribunal Federal que julga mais de 100 mil processos por ano, um Supremo Tribunal Federal que muitas vezes demora para dar uma resposta e quanto maior os votos, obviamente, menor o tempo para se analisar outras questões. É verdade. Então, tem um outro aspecto que me... Desculpa, pode falar. Que nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a gentileza da sua participação conosco. Teremos outras oportunidades. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Até a próxima. Estou à disposição. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Em 30 segundos nós vamos voltar então com outros assuntos relevantes para você que nos acompanha aqui no Jornal da Record. Até já.